Olá, como vai? Tudo bem? Professor James Carvalho com você mais uma vez. E mais uma vez discutiremos Geografia do Brasil. Uma aula bastante importante que falaremos nesta aula sobre as questões do mundo rural. Falaremos sobre a estrutura agrária brasileira, isto é, a estrutura fundiária, que é a distribuição das terras de um país, bem como as relações de trabalho no campo. É isso que entendemos por estrutura fundiária. Além disso, falarei um pouco dos principais gêneros cultivados no país. A agricultura, mais especificamente a relação entre o agronegócio e a agricultura familiar no país. Nós vamos começar a nossa aula falando um pouco sobre a estrutura fundiária, isto é, a distribuição das terras no Brasil. Historicamente, o Brasil é um país que sempre concentrou as terras nas mãos de poucos. A estrutura fundiária no Brasil é marcada por uma brutal concentração de terras. E isto não é recente. Isso vem desde o período colonial. Nós tentaremos estudar isso, a forma como o Brasil concentrou as terras. Para você ter uma ideia, no Brasil, 10% dos grandes proprietários rurais concentram em suas mãos 90% das terras do país. Vou repetir. 10% dos grandes proprietários rurais concentram 90% das terras do Brasil. E os 90% dos médios e pequenos proprietários rurais se espremem em 10% das terras do país. Para você ter uma ideia, 1% dos grandes proprietários rurais concentram 45% das terras do país. Portanto, essa charge que eu coloquei para você aí, ó, dê uma olhada. Terra para Todos é uma charge do cartunista Angeli. Aí mostra um senhor olhando da varanda, não é? De sua casa, provavelmente sua fazenda, não é? Aí tá lá, ó. Tetravô, tataravô, bisavô, avô, pai. Quer dizer, as terras vêm crescendo conforme, não é, a família vai se estruturando. Mas as terras que ele vem acumulando são terras que são concentradas, não é? Então ele vem acumulando um patrimônio em detrimento a camponeses que não têm acesso à terra. Na aula de hoje, então, a gente vai tentar discutir os seguintes pontos aí, ó. A estrutura fundiária do Brasil, isto é, a distribuição das terras do país, a questão da distribuição das terras, se ela é igualitária ou não, problemas sociais no campo, a luta pela terra, não é? A miserabilidade do camponês e os conflitos advindos da luta pela terra. Daremos um destaque para dois grupos, não é? Um grupo que luta pela manutenção dessa estrutura fundiária, que é chamado UDR, União Democrática Ruralista, e o outro grupo, que busca a concretização de uma reforma agrária, que é o MST, fundada em 1984, na região sul do país, e bastante polêmico. Eu fiz aqui para você, ó, um gráfico, né, onde nós temos aí a estrutura fundiária brasileira. Então você tem nessa sua imagem aqui, ó, estabelecimentos rurais divididos em hectares. Menos de 10 hectares, HA quer dizer hectare. E quanto vale um hectare? Um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, ou 100 vezes 100. Para você visualizar, um quarteirão, um campo de futebol, é um hectare. Então nós temos áreas de menos de 10 hectares. Corresponde a quanto? 31,6% dos estabelecimentos rurais. Temos áreas de 10 a menos de 100 hectares, que corresponde a 53,6% do território brasileiro. Então você tem aqui, ó, então você tem esta área aqui, ó, que vai, deixa eu tentar mostrar para você aqui, ó, ela vai, ó,
ó. Ela vai de, tá aqui, ó, menos de 10 hectares a 10 a menos de 100. Então, só aqui nós temos 85,2% dos estabelecimentos rurais brasileiros têm menos de 100 hectares. São as chamadas pequenas propriedades. Então, a maior parte das propriedades rurais do Brasil são as chamadas pequenas propriedades. E quantos por cento do território nacional são ocupados por estas pequenas propriedades? Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, olha só, tá aqui, ó. As propriedades que têm menos de 10 hectares ocupam, olha aqui, 1,8% do território nacional. Tá? Enquanto que as propriedades de 10 até 100 hectares ocupam 18,2% do território nacional. Quer dizer, 85,2% das propriedades rurais do Brasil ocupam uma área de 20% do território nacional. Então, a imensa maioria das propriedades rurais é de pequenas propriedades que ocupam 20% do território nacional. Agora vamos continuar a leitura aqui, não é? Propriedades que vão de 100 a menos de 1.000 hectares. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui, ó, de 100 a menos de 1.000 hectares. Quanto que é? Tá aqui, ó. O número é esse, ó. São cerca de 13% das propriedades rurais. 13% das propriedades rurais, então, possuem área de 100 a 1.000 hectares. E eles ocupam quanto do território nacional? 36%. Agora, o número que vai chamar a sua atenção, eu tenho certeza, é este último aqui, ó. Áreas ou estabelecimentos rurais de 1.000 hectares ou mais. Quantos por cento do Brasil são? Está aqui, ó, 1,6%. 1,6% dos estabelecimentos rurais do Brasil possuem área de 1.000 até mais hectares. E quanto que esses menos de 2% das propriedades rurais do Brasil ocupam do território nacional? Está aqui, ó, 43,8%, como eu havia te dito no início da aula. Quer dizer, você tem um número ínfimo de propriedades rurais, de estabelecimentos rurais, 1,6%, que possuem áreas de 1.000 a mais hectares, que ocupam 43% do território nacional. Quase 44%, como havia dito no começo da aula. Isso mostra uma brutal concentração das terras do país. Só que esse fenômeno não é um fenômeno, não é um fenômeno atual. Ele vem desde o início da colonização. Dá uma olhadinha aqui, ó. Histórico da concentração fundiária no Brasil. Fundiário é relativo ao quê? À distribuição de terras. Aí eu coloquei dois momentos históricos aí para você. As capitanias hereditárias foi uma forma que os portugueses encontraram de colonizar o Brasil, dividindo o Brasil em 14, 15 lotes, dependendo, o historiador ele vai colocar 14 ou 15 lotes, e esses lotes seriam entregues a nobres portugueses, os chamados donatários, que esses donatários deveriam vir ao país, não era um país ainda, vir à colônia, e redistribuir essa terra em pequenos lotes, chamados sesmarias. Então, você tem aqui, por exemplo, a capitania do Ceará, a capitania do Rio Grande, a capitania de Itamaracá, a capitania de Pernambuco. Essas capitanias seriam entregues a donatários, nobres portugueses, que iriam redistribuir a terra. Mas qual o critério? Quem conseguisse sesmarias teria que ter capital suficiente para produzir cana-de-açúcar. Então, um pré-requisito para se conseguir terras da coroa portuguesa era ter capital suficiente para a produção de cana-de-açúcar. Então,
o Brasil era uma colônia de exploração e, como tal, tinha que prover lucro à sua metrópole, Portugal. Então, o acesso à terra aqui está diretamente ligado ao quê? Aos interesses da metrópole em cima da colônia. E o acesso à terra só se fazia quando aquele que pleiteasse a terra tivesse capital suficiente para produzir cana-de-açúcar. Entre 1548 e oficialmente até 1750, o acesso à terra no Brasil se deu a partir disso, da necessidade de que, para ter acesso à terra, você tivesse capital para produzir cana-de-açúcar. E você tinha que ter o aval do Estado português para isso. Então, a primeira grande distribuição de terras está aqui, as capitanias hereditárias. Nós só vamos ter uma nova regulamentação quando o Brasil se tornar um país independente. Oficialmente em 1822, né? Mas o primeiro reinado e posteriormente o período regencial são períodos bastante conturbados da história brasileira. Os primeiros 18 anos, a gente pode dizer que foi uma transição. A transição do quê? Do Brasil colônia para o Brasil império. Haja vista que no primeiro reinado, Dom Pedro I teve que pacificar o país, se envolveu em conflitos, por exemplo, com a província cisplatina, hoje atual Uruguai. Teve a questão da morte de Dom João VI, onde Dom Pedro ficou também dividido entre a sucessão do trono português e a administração do país. Dom Pedro acaba abdicando em 1831. Abdicou em nome do seu filho, Pedro Alcântara. Só que Pedro Alcântara, na época, tinha só 5 anos de idade. E aí? A Constituição previa, quando o imperador não possui idade suficiente para assumir o trono, um grupo de regentes fará isso. E aí inicia-se o período regencial, que vai de 1831 a 1840. Outro período bastante conturbado, as chamadas revoltas regenciais. Você tem a balaiada, você tem a cabanagem, a sabinada, você tem a farroupilha, a mais longa de todas, de 1835 a 1845. Não é? Você tem a luta entre os partidos conservador e liberal. Oliveira Viana diziam que eram todos farinha do mesmo saco, não é? Que não havia grandes divergências políticas. Teoricamente, sim, mas na prática, não. Então, esses 18 primeiros anos são marcados por grande turbulência e a questão da terra só vai voltar a ser preocupação no Brasil em 1850 com a Lei de Terras. Essa Lei de Terras de 1850, ela coincide, por exemplo, com o fim do tráfico negreiro. Em 1845, os ingleses adotaram o Bill Aberdeen, que proibia o tráfico negreiro no Atlântico. E aí? E aí que de 1845 a 1850, o tráfico negreiro aumentou no Brasil. Por quê? Porque ele era muito mais lucrativo. E os incidentes para com a Inglaterra aumentaram também. Até que em 1850 foi posta em prática a Lei Eusébio de Queiroz, que dizia que o Brasil acabaria também com o tráfico negreiro. Ao mesmo tempo, criou-se a Lei da Imigração, para trazer imigrantes europeus não ibéricos para substituir paulatinamente o escravo. Não quer dizer que a escravidão acabou, não é isso que estou dizendo. O que estou dizendo é que já pensou-se, não é, em se substituir o trabalho escravo no futuro próximo. Mas, diante disso, criamos a chamada Lei de Terras. A Lei de Terras dizia o seguinte, olha lá, ó, quem terá acesso à terra? Terras sem registros, isto é, sem a documentação, são terras devolutas, pertencentes ao Estado. Para conseguir o acesso à terra, a regularização exigia o quê? O pagamento de todos os impostos à compra da terra registrada no Estado brasileiro. Quer dizer, para ter acesso à terra no Brasil, você tem que pagar ao Estado por ela. Você vai dizer, eu acho isso muito justo, pagar pela terra. É mesmo? Vamos pegar como exemplo, então, um país aqui da América, só que da América do Norte, os Estados Unidos. Em 1862, dentro aí da Guerra da Secessão, Norte contra o Sul, o presidente dos Estados Unidos da época, Abraham Lincoln, criou um tal de Homestead Act. O que é isso aí? Terá acesso à terra
aquele que colonizá-la por 5 anos. Pronto. No Brasil, o acesso à terra está relacionado ao quê? Ao pagamento ao Estado pela posse da terra. Nos Estados Unidos, o acesso à terra estava ligado ao quê? Ao fato de colonizar a terra, fazê-la produzir. Essa é a diferença. Consequências disso, dá uma olhadinha aqui que eu coloquei para você, ó. Pequenos proprietários perdem suas terras, não conseguem pagar as taxas e os impostos. Concentração de terras nas mãos dos grandes latifundiários. Esse termo latifundiário vai surgir depois, mas eu vou colocar aqui, ó. Isso é algo muito importante, ó. Desde o século XIX, então, nós temos concentração de terras nas mãos dos grandes latifundiários. Imigrantes, os que chegavam ao Brasil, e escravos libertos não terão acesso à terra. Outro ponto fundamental. Os imigrantes recém-chegados não terão acesso à terra. Mão de obra barata e numerosa para os grandes latifundiários. Os grandes proprietários de terra, mesmo com o fim da escravidão, continuarão tendo uma mão de obra abundante e barata disponível para que eles possam realizar suas grandes produções. Não é? Então, produção, quantos minutos eu tenho, produção? Quantos minutos eu tenho? Acabou, não é? Então, daqui a pouco a gente volta para continuar o assunto e discutirmos aqui quais são as propriedades rurais do Brasil estabelecidas em 1964 pelo Estatuto da Terra. Daqui a pouco eu volto. Não me deixem só, como dizia Fernando Collor de Mello. Tchau.